Oi gente, hoje à noite vamos mergulhar em um mundo que tem um cheiro peculiar. Pense menos em lavanda fresca e mais em fermento humano, com um toque de cavalo molhado e um leve sopro de esgoto. Sim, você está prestes a caminhar pelas ruas da era vitoriana, um tempo de elegância aparente e suor discretamente ignorado. Porque, veja bem, tomar banho naquela época era mais ou menos como marcar uma cirurgia, caro, trabalhoso e só em último caso. Então, antes de se acomodar, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal, e comenta aí embaixo que horas são, especialmente se estiver deitado, longe de um balde de água fria. Agora, apague as luzes, relaxe e vamos juntos deslizar devagar na jornada de hoje. Você acorda em 1840, numa casinha de tijolos em Londres. Não é nenhum palácio, mas também não é um cortiço. A luz da manhã entra pela janela, e o ar, bom, o ar parece ter passado por um par de meias usadas. Por 3 dias. E isso é o normal. Você se levanta, se espreguiça, e já sente aquela crostinha de suor acumulado da noite. Mas banho? Claro que não. Isso é coisa de gente doente. Literalmente. A medicina da época ainda acredita que muita água pode desequilibrar os humores do corpo. E você, naturalmente, não quer bagunçar seus humores. Banho completo, talvez uma vez por mês. Com sorte. Para se limpar, você recorre à famosa técnica da toalhinha estratégica. Um pano levemente úmido, que, com um pouco de fé, dá para passar no rosto, nas axilas e, se tiver coragem, nos pés. Isso é chamado de banho de esponja, embora raramente haja uma esponja envolvida. Em casas mais ricas, pode até ter uma banheira de estanho guardada num canto. Usá-la envolve esquentar vários baldes d'água na lareira, carregar tudo até o cômodo e, claro, entrar na água morna que também será usada pelo resto da família. Primeiro o pai, depois a mãe, depois as crianças, nessa ordem. Quando chega a sua vez, a água já virou praticamente um caldo de gente. Perfume é um luxo, mas um luxo necessário. Águas de colônia e lavanda são aplicadas generosamente, não para cheirar bem, isso seria otimismo demais, mas para cheirar menos mal. E não se engane, o cheiro do corpo faz parte do ambiente. Por isso as janelas estão sempre abertas, mesmo no frio. A brisa gelada ajuda a disfarçar o cheiro de roupas suadas, corpos cansados e velas de sebo. A aristocracia, claro, gosta de fingir que está acima dessas trivialidades, mas até a própria Rainha Vitória tinha um jeito bem peculiar de lidar com limpeza. Historiadores ainda discutem se ela realmente tomava banhos completos com frequência, ou se preferia ser esfregada com paninhos perfumados por criadas discretas. Aliás, um fato histórico bem conhecido, até mesmo no Palácio de Buckingham, durante boa parte do século XIX, os banhos diários não eram regra. O encanamento existia, sim, mas seu uso era mais simbólico que prático. A água corrente era mais sinal de status do que ferramenta de higiene. Enquanto você se veste, percebe que suas roupas são de lã e algodão, camadas sobre camadas que vão direto sobre a pele nua, absorvendo suor e retendo calor. Quanto menos sua pele tocar o mundo lá fora, melhor. Homens usam barbas bem cuidadas como se fossem escudos. Mulheres aplicam pó de arroz no rosto tentando disfarçar o brilho da pele mal lavada. Um detalhe excêntrico. Algumas pessoas acreditavam que cobrir o corpo com gordura animal ajudava a proteger contra os miasmas, os vapores invisíveis e perigosos que, segundo a teoria dominante da época, causavam doenças. Ou seja, um tipo de protetor bacteriano, à base de sebo. Você desce as escadas e se junta à família para o café da manhã. Ninguém comenta o cheiro. Todos apenas fingem que a mistura de queijo envelhecido, lareira e corpo fermentado é parte do charme do início do dia. A empregada entra, trazendo chá, e você se pergunta há quanto tempo ela mesma não se lava. Talvez desde o último domingo. Ou no mês passado. Ou, quem sabe, no Natal. Mas ninguém julga. O importante é manter as aparências. A limpeza da alma, como dizem os moralistas da época, é mais importante que a do corpo. Você sorri, mas começa a se coçar. Um formigamento estranho nos braços. Pode ser só a lã. Ou talvez pulgas. Ou percevejos. Ou talvez seja só sua consciência tentando fugir pelas axilas. Você olha pela janela e vê vizinhos jogando baldes de água suja na rua. Crianças correm pelo beco, chutando uma bola feita de trapos e barro. E o cheiro lá fora se mistura ao de dentro.
Tudo parece uma grande sopa de humanidade, mal lavada, levemente vencida e surpreendentemente funcional. Sim, você sobrevive. Mas ninguém disse que seria limpo. Você já começa a se acostumar com a ideia de que higiene, aqui, é mais uma questão de expectativa do que de prática. E se há algo que a era vitoriana sabe bem fazer, é fingir que tudo está absolutamente normal. Inclusive o estado do seu corpo. Mas se a sua casa já não era um spa exatamente, espere até experimentar o mundo lá fora. Você sai para a rua. O ar tem uma consistência quase palpável, uma mistura de fumaça de carvão, cocô de cavalo, e o leve toque adocicado de decomposição urbana. As ruas estão vivas, e não no bom sentido. Elas borbulham com sons, cheiros, claro, excrementos. Em cada esquina, há uma calha esculpida na pedra, por onde escorre o esgoto. Ou seja, os dejetos da cidade fluem à vista de todos, como se fossem pequenas cascatas de miséria. Aliás, vale lembrar, o sistema de esgoto da Londres vitoriana só começou a melhorar depois de 1858, quando o calor do verão ativou algo chamado The Great Stink. Literalmente, o grande fedor. O cheiro do Tâmisa ficou tão insuportável que o parlamento precisou evacuar. A cidade, basicamente, perdeu para seu próprio cocô. Mas nesse momento você ainda está antes disso. Você pisa na rua com cuidado, desviando de poças misteriosas, sapatos grossos protegendo seus pés da umidade persistente. Crianças vendem fósforos, jornais ou apenas gritam por gritar. E cavalos? Ah, eles estão por toda parte. Transportando gente, mercadoria, e deixando atrás de si generosas lembranças em forma de esterco fresco. Nas áreas mais nobres, há criados que varrem as calçadas, não por higiene, claro, mas para manter os sapatos da elite livres de contextos desagradáveis. Nos bairros pobres, porém, o chão é parte da vida. O lixo doméstico é despejado na rua, e cães vadios disputam ossos com ratos que parecem estar em plena conferência populacional. E por falar em ratos, eles são uma constante. Se você olhar com atenção, verá um ou dois se esgueirando entre os becos, gordos e confiantes, como senhores de seus domínios. Um fato curioso: na década de 1860, alguns empreendedores passaram a capturar ratos e vendê-los para esportes noturnos, onde cães especialmente treinados os matavam em arenas clandestinas. Uma forma alternativa de entretenimento e uma solução prática para o excesso de roedores. Você passa por uma lavanderia pública, um espaço úmido, escuro, com caldeirões de água fervente e mulheres esfregando roupas até os dedos sangrarem. As roupas são mergulhadas em soda cáustica e batidas com paus de madeira. O cheiro do sabão misturado ao suor das lavadeiras cria uma espécie de perfume industrial de desespero. Mas é o mais perto de limpeza que boa parte das pessoas vai chegar na semana. Lembra daquele banho de esponja? Pois é, muitos nem isso. Em vez disso, há o uso estratégico de roupas íntimas que absorvem a sujeira. O segredo é trocar essas roupas com frequência, ou, mais realisticamente, quando o tecido começar a endurecer sozinho. E se você acha que as roupas da elite eram mais limpas, bem, eram mais perfumadas, o que não é exatamente a mesma coisa. Historiadores ainda discutem se havia mesmo uma distinção clara entre roupa limpa e roupa não visivelmente imunda. Os critérios eram flexíveis. Se não havia manchas visíveis, e o cheiro não era ofensivo a 2 metros de distância, considerava-se usável. E a água? A água é um luxo. Nos bairros mais pobres, ela precisa ser carregada de poços ou bombas públicas. Filtrar? Ferver? Só em casos extremos. Beber direto da bomba da rua era normal, mesmo que essa mesma bomba estivesse a metros de um esgoto a céu aberto. Não à toa, surtos de cólera e tifo varriam cidades inteiras com uma eficiência que faria qualquer apocalipse zumbi parecer brincadeira de criança. Você para descansar em uma praça. Há um bebedouro de ferro, decorado com detalhes góticos e cheio de pombos. Uma senhora mergulha uma jarra e oferece água a uma criança. Você se pergunta se deveria aceitar. A cor está aceitável. O gosto, provavelmente metálico, com notas de tubulação enferrujada e uma pitada de perigo invisível. Nesse momento, você percebe algo curioso. Apesar do cheiro, da sujeira e da proximidade constante com a decomposição, a cidade funciona. As pessoas riem, trabalham, paqueram. Há uma espécie de acordo tácito entre os habitantes.
Vamos ignorar o fedor e fingir que tudo está sob controle. E, de certo modo, está. A sujeira é democrática. Ela envolve a todos. É o fundo invisível sobre o qual se pintam os dramas e as comédias do dia a dia. Ninguém está verdadeiramente limpo, mas todos estão igualmente sujos. Você volta para casa com os sapatos cobertos de lama, ou pelo menos espera que seja lama. Tira a jaqueta, que pendura num prego na parede, e se espreguiça novamente. Um mosquito zune perto do seu ouvido. Você o espanta com a mão, resignado. Mais um dia de limpeza relativa no maravilhoso mundo da higiene vitoriana. Seu corpo coça. E não é só psicológico. Na verdade, agora que você está mais atento, percebe que todos ao seu redor, da criadagem aos cavalheiros de cartola, parecem ter desenvolvido o mesmo tique estranho. Coçadinhas discretas, como se houvesse algo, persistente, invisível, incrivelmente incômodo. Parabéns! Você acaba de conhecer um dos inquilinos mais fiéis da era vitoriana, os piolhos. Não só piolhos de cabeça, claro. Há também os piolhos de corpo, os de pubis, popularmente chamados de caranguejos, e os ácaros da sarna. Toda uma fauna que habita as roupas, as dobras da pele, e, com especial preferência, os colchões compartilhados. Você tenta lembrar quando foi a última vez que esse colchão embaixo de você viu o sol, ou água, ou sabão. A resposta é: nunca. Colchões eram geralmente preenchidos com palha, crina de cavalo ou penas, um verdadeiro parque temático para insetos que gostam de calor, umidade e restos de suor humano. Mas não se preocupe. Os vitorianos tinham métodos próprios para lidar com essas pequenas companhias. Um deles envolvia o uso de pós de enxofre ou mercúrio, aplicados diretamente sobre a pele ou entre as roupas íntimas. Sim, você entendeu certo, mercúrio. Por quê? Claro, qual seria a pior coisa que pode acontecer? Morrer envenenado. Melhor do que coçar eternamente. Você vai até o armário, ou melhor, a parede com um gancho, e pega sua camisa de dormir. É feita de linho grosso, levemente amarelado, e cheira a uma mistura de sabão de sebo e velhas decisões. Mesmo que lavada, ela nunca parece realmente limpa. Por quê? Bom, a água usada provavelmente foi reaproveitada de outra lavagem. Ah, e lembra da bacia d'água no quarto? Aquela que serve para lavar o rosto de manhã? Muitos também a usam para um banho de gato noturno, ou para fazer a barba. Às vezes, tudo isso ao mesmo tempo. Um mesmo pano pode secar as mãos, o rosto, e depois limpar os sapatos. É um sistema circular, digamos assim. Nas casas de classe média, era comum contratar um limpador de chaminés, geralmente um menino magro o suficiente para escalar os dutos internos. Esses pequenos trabalhadores, com o rosto eternamente manchado de fuligem, tinham uma expectativa de vida curta, mas eram essenciais. Porque a fuligem, quando acumulada, podia pegar fogo. E como quase tudo era feito de madeira, bastava uma faísca para virar uma noite de São João sem alegria. Enquanto você pensa nisso, o cheiro de fumaça de carvão entra pela janela entreaberta. É o cheiro padrão da cidade. Esse carvão, aliás, era usado em tudo: aquecer a casa, ferver a água, cozinhar, e cobrir as superfícies com uma película de poeira negra que você jamais conseguirá limpar completamente. Seu nariz coça. De novo. Você se senta na cadeira e tenta relaxar, mas algo se move na beirada do chão. Uma baratinha vitoriana, talvez. Ou uma centopeia. Nada que um sapato bem aplicado não resolva, se você tiver coragem. Mas lembre-se, a iluminação é fraca, geralmente uma vela ou uma lamparina a óleo. Então, se você errar o golpe, vai ter companhia a noite toda. Agora, o banheiro. Ou melhor, o pote de noite. Um recipiente esmaltado que você mantém discretamente sob a cama. Quando bate aquela vontade de madrugada, é ele quem salva. E depois, pela manhã, você despeja o conteúdo na privada externa, se tiver uma. Ou, em áreas mais humildes, na sarjeta mesmo. Sim, a mesma onde as crianças brincam. Aliás, em 1842, um relatório oficial chamado Sanitary Condition of the Labouring Population, Condição Sanitária da População Trabalhadora, chocou a Inglaterra ao relatar que boa parte das casas não tinha sequer uma latrina. Isso impulsionou reformas. Em parte. Mas, como tudo na era vitoriana, levou tempo. Muito tempo. Enquanto isso,
As famílias compartilhavam o que havia. Um vaso sanitário externo podia atender a várias casas ao redor. E se você acha isso ruim, espere até ouvir que, muitas vezes, o conteúdo era retirado manualmente por trabalhadores conhecidos como Night Soil Men, os homens do esgoto. Eles apareciam durante a noite, com baldes e carroças, recolhiam o material e levavam para fora da cidade. Sim, era um emprego real. Mal pago, desprezado, mas absolutamente essencial. Alguns até diziam que esses homens tinham a saúde mais forte, por estarem acostumados aos germes. Cientificamente duvidoso, mas reconfortante se você está até o pescoço, literalmente, nesse ramo. Você se deita. O colchão rende, um som abafado e antigo. O travesseiro está pesado, não de penas, mas de tempo. E você fecha os olhos, tentando não pensar em quantos ácaros vivem ali com você. Um pensamento reconfortante, talvez. Mesmo a Rainha Vitória tinha que lidar com essas coisas. Ok, talvez com lençóis um pouco mais finos, criadas dedicadas a espanar tudo e médicos pessoais. Mas, no fim das contas, ninguém escapava totalmente. A coceira continua. Você tenta ignorar. Porque dormir, no mundo vitoriano, é um pequeno exercício de coragem. O dia começa com uma lufada de ar frio atravessando as janelas mal vedadas. Você abre os olhos com certa hesitação, sentindo o peso do lençol áspero e o som distante de carruagens e passos apressados ecoando pela rua de paralelepípedos. Ainda está escuro lá fora, mas o tempo não espera, muito menos no século XIX. Você se levanta com aquele entusiasmo típico de quem vai enfrentar mais um dia de sujeira vitoriana. E antes de qualquer coisa, é hora da higiene matinal. Ou melhor, daquilo que passava por higiene. No canto do quarto, a bacia de porcelana descansa sobre a mesinha, ao lado de uma jarra de água fria. Muito fria. Você despeja um pouco na bacia, molha o rosto com um pano que já foi limpo um dia, e esfrega com sabão feito de sebo e soda cáustica. Arde, mas ao menos dá uma leve sensação de que algo foi removido. Nada de escova de dentes como conhecemos hoje. Se você for das classes mais abastadas, talvez tenha uma escova com cerdas de porco e cabo de osso. Mas, para a maioria, a higiene bucal consiste em um pano ou até um dedo com cinzas esfregadas sobre os dentes. A pasta. Uma mistura caseira de giz, sal e carvão em pó. O hálito. Uma mistura entre forno a lenha e expectativa de vida encurtada. Você se veste. As roupas de baixo, caso tenha, são trocadas semanalmente, com sorte. As camadas seguintes são espessas, feitas para manter o calor, mas também para proteger o corpo da sujeira externa. Afinal, se você não lava o corpo com frequência, ao menos pode criar uma barreira com tecido. Uma armadura contra o mundo. E agora, sim, é hora do banho. Quer dizer, do conceito vitoriano de banho. Para a maioria das pessoas, o banho completo é um evento ocasional. Pode ser semanal, quinzenal ou até mensal, dependendo de sua posição social, acesso à água e resistência ao constrangimento alheio. A água deve ser aquecida manualmente, normalmente em uma chaleira no fogão a carvão, e depois despejada em uma tina de madeira, geralmente instalada no meio da cozinha. Por quê? Por que não? Você se senta nessa banheira improvisada, cercado por curiosos ou familiares tentando não olhar, e tenta ignorar o fato de que provavelmente não é o primeiro a usá-la naquele dia. É um banho por revezamento, e a água vai ficando cada vez mais escura, quase uma sopa histórica de suor, fuligem e dignidade abandonada. Nas casas mais elegantes, há banheiras fixas, muitas vezes de ferro fundido. Só que até isso pode ser perigoso. Um dos grandes medos da elite era água. Isso mesmo. Havia uma crença popular de que banhos frequentes abriam os poros e tornavam o corpo mais vulnerável a doenças. Resultado: pessoas ricas também evitavam banhos, mas com estilo. Enchiam a banheira com leite, pétalas de flores ou vinho tinto, como se isso purificasse o espírito mais que o corpo. Se você está no exército ou numa escola pública da época, esqueça qualquer ideia de privacidade. Os banhos, quando acontecem, são em grupo, supervisionados, frios e rápidos. Isso quando não envolvem simplesmente um balde d'água jogado por cima. E como lidar com o odor corporal persistente? Bem, a resposta é: não se lida muito. As pessoas simplesmente convivem com ele. Perfumes eram populares entre os ricos, claro, mas não com a função moderna de esconder o cheiro,
e sim como status, fragrâncias fortes, doces e muitas vezes sufocantes, aplicadas nas roupas e lenços. Mas entre os trabalhadores e a classe média, o truque estava nas roupas. Muitas camadas, tecidos escuros que não mostravam manchas, e especialmente, uso de talco, vinagre e até amônia para refrescar partes íntimas entre os raros banhos. Sim, amônia. Aplicada com panos. Coragem não faltava. E que tal depilação? Quase inexistente. Pentes finos eram usados para tirar piolhos e, ocasionalmente, arrancar pelos indesejados. Em alguns salões sofisticados, uma mistura de cal viva era aplicada sobre o rosto das mulheres para remover pelos faciais. Sim, a mesma substância que queima plantas e pode corroer a pele. Beleza a qualquer custo, como sempre. Historiadores ainda discutem se os hábitos de higiene da era vitoriana eram mesmo tão precários quanto os registros sugerem ou se os relatos mais grotescos foram exagerados por cronistas moralistas da época. Mas considerando as receitas milagrosas que envolviam urina, graxa de porco e suco de cebola, é difícil defender que era um tempo de frescor. Por volta das 9 da manhã, você já sente o cheiro do dia. É uma mistura de suor próprio, carvão queimado vindo das chaminés, e os eflúvios urbanos que sobem dos esgotos abertos. Seu nariz se adapta. E você segue em frente, porque afinal, todos estão igualmente imersos nisso. Ninguém nota o cheiro do outro. Ou, se nota, finge que não. Você olha para as mãos, observa as unhas sujas, pensa em lavá-las, mas o sabão já acabou. Talvez amanhã. Ou na próxima semana. Por ora, é só mais um dia limpo, a moda vitoriana. É hora de sair para as ruas, ou melhor, para o espetáculo aromático que são as vias públicas de uma cidade vitoriana. Você empurra a porta da frente, e a primeira coisa que nota não é a brisa ou o som dos pássaros, mas o cheiro. Ele vem em ondas. Uma brisa de carvão, um sopro de esterco, uma pitada de esgoto e talvez, só talvez, um leve aroma de pão fresco vindo da padaria da esquina, tentando sobreviver no meio desse bombardeio olfativo. As ruas são movimentadas. Cavalos passam arrastando carroças de madeira, seus cascos fazendo eco nas pedras irregulares. Mas com os cavalos vêm os dejetos, montes e mais montes, às vezes recolhidos, muitas vezes não. A higiene urbana é uma loteria. Se chover, você vai escorregar. Se fizer sol, vai secar e virar poeira, poeira que você inevitavelmente respira. Aliás, falando em esgoto, ele está bem ali. Não escondido sob calçadas ou canalizado em tubos, isso ainda é um luxo. Em muitas partes das cidades, principalmente nos bairros populares, os dejetos humanos são jogados em baldes e despejados diretamente na rua. Literalmente. Algumas casas têm placas com horários para isso. Evite passar por aqui entre 7 e 8 da manhã. Um aviso mais útil do que qualquer semáforo moderno. Você vê uma mulher de avental abrir a janela e gritar: "Água vai!" Um alerta tradicional antes de despejar o conteúdo do pinico lá embaixo. Se você é esperto, corre. Se é distraído, bom, digamos que há muitos chapéus sendo substituídos por aqui. É curioso como as pessoas vão se adaptando. Você aprende a andar mais no centro da rua, desviar de manchas escuras e carregar um lenço com vinagre para cobrir o nariz quando necessário. As senhoras da elite até levam pequenos frascos com sais aromáticos pendurados no pescoço, como uma espécie de escudo nasal contra a realidade. As sarjetas transbordam com restos de comida, sangue de açougue, líquidos indefiníveis. Os varredores de rua fazem o que podem, mas são poucos e mal pagos. Há também os catadores, que vasculham as imundícies à procura de qualquer coisa aproveitável, pregos tortos, pedaços de couro, até ossos. Nada se desperdiça, um conceito nobre, se não fosse tão mal cheiroso. E sim, as moscas. Há tantas que parecem parte da paisagem urbana. Elas pousam no pão do mercado, nas feridas das crianças, no nariz dos cavalos. Você aprende a ignorá-las, assim como ignora a sujeira debaixo das unhas ou o fato de que seu vizinho provavelmente nunca lavou os pés. Mas nem tudo é caos. Alguns bairros mais ricos começam a experimentar melhorias. Graças aos surtos de cólera, sim, o progresso muitas vezes só acontece depois de uma tragédia. Surgem campanhas de saneamento básico. Em Londres, por exemplo, o Grande Fedor de 1858 obrigou o parlamento a agir. Imagine o cheiro sendo tão insuportável que os legisladores não conseguiam trabalhar, e então decidiram construir esgotos subterrâneos.
Ainda assim, esses avanços demoram a alcançar a maioria. E você, como parte do povão, convive com latrinas comunitárias, poços contaminados e banhos improvisados. A vida segue. E você se pega pensando, será que todo mundo fedia igual, ou será que havia gradações? Como num ranking secreto de cheiros, onde os menos aromáticos viravam heróis silenciosos. Historiadores ainda discutem se os moradores das cidades vitorianas tinham real consciência do nível de insalubridade em que viviam, ou se tudo era tão comum que passava despercebido. Mas as taxas de mortalidade infantil, as epidemias de tifo e a constante presença de funerais sugerem que o corpo entendia o que o nariz talvez já tivesse aceitado. Você cruza com um vendedor ambulante oferecendo tortas de carne. E você sabe o que vai perguntar: de que carne, exatamente? Mas decide não fazer isso. Melhor viver na ignorância aromática do momento. À tarde, a rua esquentou. O calor libera novas fragrâncias do chão e dos corpos suados ao redor. As crianças brincam descalças na lama. Um cachorro fareja um monte suspeito. Um homem passa carregando uma tina de água turva, não para beber, claro, mas talvez para lavar o chão do açougue. E por fim, você chega ao mercado. Ali, o contraste é impressionante. Bacias cheias de peixe, cestos de frutas com moscas, barracas de carne cobertas com panos manchados. Mas também há cores vibrantes, vozes animadas, risos. Porque mesmo entre a sujeira, a vida pulsa. As pessoas compram, vendem, trocam receitas e fofocas. Você se dá conta de que, apesar do cheiro, da lama, do caos, há algo de reconfortante nisso tudo. É o cotidiano. E por mais estranho que pareça, você começa a se acostumar. Afinal, como diria um velho ditado da época, se você não vê a sujeira, ela não te vê também. Você acorda no meio da madrugada com uma coceira persistente no braço. Coça uma vez, coça de novo. Quando acende a vela para dar uma olhada, surpresa! Mais uma mordida. Não foi um sonho. As pulgas estão de volta. Bem-vindo à rotina noturna da higiene vitoriana, onde as verdadeiras estrelas do show não são as pessoas, mas seus inquilinos microscópicos, piolhos, percevejos, pulgas, ácaros e o ocasional rato mais ousado. Você compartilha sua cama com uma fauna inteira, e o pior é que eles não pagam aluguel. Sua cama, feita de palha ou crina de cavalo, abriga colônias inteiras desses pequenos demônios. O lençol, lavado, talvez, uma vez por mês, se tiver sorte. As fronhas são viradas do avesso para parecerem limpas. E o travesseiro, melhor não pensar muito sobre isso. Na era vitoriana, os insetos eram parte do mobiliário. Pulgas eram tão comuns que existiam caixas especiais, as chamadas pulgueiras, cheias de mel ou gordura para atraí-las. As pessoas dormiam com isso ao lado da cama, esperando que as criaturas escolhessem a armadilha em vez de suas coxas. Você decide levantar e dar uma volta pela casa. Ao acender uma vela, percebe pequenos pontos escuros correndo pelas paredes. Percevejos. A madeira do assoalho rende sob seus pés, e você jura que viu algo peludo correndo em direção ao armário. Um rato? Provavelmente. 2? Mais provável ainda. No inverno, a situação piora. Para manter o calor, as casas vitorianas vedavam portas e janelas, o que tornava o ambiente ainda mais úmido e abafado, um verdadeiro spa para fungos e parasitas. Sem contar o mofo que começa a crescer nas paredes e o cheiro de umidade que gruda na roupa. Você começa a coçar o couro cabeludo. Sim, piolhos. Os pentes finos são vendidos em feiras como se fossem artigos de primeira necessidade. E são. Você observa uma mãe penteando os cabelos da filha com precisão quase militar, limpando o pente com um paninho depois de cada passada. Um ato de carinho, sim, mas também de desespero. Há até quem ferva as roupas em grandes tachos com soda cáustica. Claro, o tecido quase dissolve, mas pelo menos mata os ovos. Se você for pobre, talvez tenha apenas um conjunto de roupas, o que significa que precisa esperar secar antes de se vestir de novo. A nudez temporária se torna parte do processo de purificação. E por falar em roupas, você sabe que elas têm uma função dupla: cobrir o corpo e esconder a sujeira. Aqueles colarinhos altos, saias volumosas e mangas bufantes. Não só moda, mas disfarces eficazes para manchas, suor e pragas.
Historiadores ainda debatem se os vitorianos entendiam completamente a ligação entre higiene e doenças. Alguns acreditavam que o miasma, ou seja, o ar ruim, era o culpado por epidemias. Daí o uso de perfumes fortes, ervas secas nos bolsos e lenços encharcados de lavanda. Tudo para afastar o cheiro e, quem sabe, a doença. Você se depara com um criado lavando um colchão com vinagre e esfregando sal grosso. Uma técnica popular, e quase inútil, para eliminar percevejos. Mas dá uma sensação de controle, e isso já é alguma coisa. No campo, as coisas não são muito diferentes. Camas feitas de palha mudam de estação em estação. No verão, infestadas por insetos do campo. No inverno, aquecidas por animais, humanos e não humanos, dormindo juntinhos para combater o frio. As galinhas, os porcos e até o gato da casa têm seu lugar reservado ao pé da cama. Você se pergunta se alguém nessa época tinha realmente uma noite inteira de sono sem interrupções. E a resposta é: improvável. A insônia causada por mordidas, coceiras ou corridas de ratos no sótão é quase universal. Mas as pessoas se acostumam. Algumas até inventam pequenas rotinas, orações noturnas, chás de ervas, ou simplesmente contar as picadas antes de dormir. Uma versão vitoriana das ovelhas. E não vamos esquecer das pulgas de teatro. Sim, isso existia. Pequenos espetáculos com pulgas treinadas para puxar carruagens em miniatura ou dançar. Uma forma de humor excêntrico que revela uma relação quase afetuosa com os parasitas cotidianos. No fundo, o que você percebe é que tudo isso, os bichos, a sujeira, os truques, fazem parte de uma rotina que já não choca mais ninguém. Você coça, resmunga, ajeita a coberta e volta a dormir. Porque, como dizem por aí, melhor conviver com as pulgas que com o frio. Você apaga a vela e se enrosca novamente na cama. A palha rende. Algo morde seu tornozelo. E você pensa, resignado, amanhã é dia de arejar os lençóis. Ou, pelo menos, virá-los do avesso. Você levanta para se refrescar, mas logo percebe que a água quente é um luxo raro na era vitoriana, e banhos diários, uma fantasia para poucos. Na maioria das casas, um grande balde de água aquecida é tudo que existe, compartilhado por toda a família, às vezes passando de um para o outro como numa cerimônia ritualística. O que é quente para um já é frio para outro, e você tenta não pensar muito na ideia de dividir aquela mesma água com seu irmão mais novo. Se quiser um banho decente, é melhor ir à casa de banho pública, que por sua vez tem filas intermináveis, regras rígidas e uma atmosfera mais parecida com um mercado barulhento do que um spa. Você se senta ali, com um cheiro de suor e sabão barato, ouvindo conversas e escutando o tilintar dos baldes e rodinhas de madeira no chão molhado. É aí que você entende que, para muitos, o banho era algo mais social do que higiênico. Historiadores ainda discutem se as casas de banho públicas realmente melhoravam a saúde da população, ou se eram só mais um lugar para fofoca e os pequenos escândalos. De qualquer forma, era um alívio temporário da sujeira do dia a dia. Se você acha que lavar o corpo era complicado, espere até conhecer a higiene íntima. Não existiam duchas nem banheiros como os de hoje. As pessoas usavam bacias, panos úmidos e alguns poucos remédios caseiros à base de ervas. A limpeza profunda era rara e limitada a ocasiões especiais, como visitas ou casamentos. O cheiro? Bem, digamos que perfumes fortes tentavam disfarçar tudo. O cabelo era um capítulo à parte. Lavá-lo era algo que acontecia a cada semanas, não diariamente. Pentes e escovas eram essenciais para manter a aparência, mas o verdadeiro segredo para afastar os piolhos era esfregar o couro cabeludo com substâncias como óleo de rícino, vinagre e até querosene, uma receita que você provavelmente não gostaria de experimentar antes de dormir. Mulheres usavam chapéus e redes para cobrir os cabelos, não só por moda, mas também para proteger os fios dos elementos e, claro, das pragas. Já os homens, principalmente os mais jovens, cortavam os cabelos curtos para dificultar a vida dos visitantes indesejados. Além disso, os dentes viviam numa situação triste. A escovação era limitada e muitas vezes feita com pós abrasivos ou panos embebidos em misturas nada convidativas. O cheiro de boca era tão comum que existiam pastilhas, gomas e perfumes específicos para tentar conter a situação. Você observa, meio chocado, a falta de uma compreensão clara sobre bactérias e germes, que só começariam a ser estudadas no final do século. Por isso, muitos tratamentos eram baseados em superstição, tradição ou pura tentativa e erro.
Lavar as mãos antes das refeições? Algo que só se popularizaria depois das descobertas de Saint-Melvais, que enfrentou grande resistência até ser reconhecido. A água encanada era um luxo para a classe alta, enquanto a maioria dependia de poços, fontes públicas e até a água da chuva, que frequentemente estava contaminada. Isso explica os surtos de doenças, especialmente em áreas urbanas superlotadas. Você tenta imaginar como seria viver com essas limitações, sentir o cheiro forte de suor, a textura áspera das roupas, o cabelo pesado e a pele irritada por tantos produtos improvisados. A higiene vitoriana não era só uma questão de limpeza, mas de sobrevivência num ambiente hostil que você nem percebe totalmente enquanto está imerso nele. E enquanto você pensa nisso, um cheiro forte e familiar chega do corredor. É o sabão, quase uma preciosidade, feito à mão com gordura animal e cinzas, passado de geração em geração, quase como uma relíquia de guerra contra a sujeira. Mas não se engane, mesmo com todos esses esforços, você está longe do conceito moderno de limpeza. Para os vitorianos, o que importava era parecer limpo, mais do que realmente estar limpo. Você começa a entender que a higiene na era vitoriana era um jogo de equilíbrio entre o que se podia fazer e o que se devia evitar, e, convenhamos, muitas vezes parecia mais um desafio do que uma rotina prazerosa. Agora imagine a roupa íntima, que era usada por baixo de várias camadas de roupas pesadas. Essas peças, geralmente feitas de algodão grosso ou linho, eram trocadas raramente, em alguns casos, apenas uma vez por semana ou até menos. A ideia de lavar roupas íntimas todos os dias seria absurda, especialmente para as classes trabalhadoras, que dependiam da luz do sol para secar e da água quente para lavar, itens que nem sempre estavam disponíveis. Assim, as peças íntimas acumulavam odores e bactérias, e você sente o desconforto de imaginar como isso afetava a pele, principalmente em dias quentes e úmidos. Mas, é claro, a aristocracia tinha um pouco mais de luxo. Roupas finas e camisas de linho eram trocadas com mais frequência e cuidadas por criadas dedicadas. Porém, mesmo para eles, o banho continuava sendo algo pouco frequente, e o uso de perfumes e pó de arroz era fundamental para esconder os odores naturais do corpo. E falando em pó, você não pode esquecer do tal pó de talco, um elemento onipresente na época, usado para evitar assaduras, refrescar a pele e até controlar o suor excessivo. Embora, para os padrões de hoje, a aplicação em excesso provavelmente causaria mais problemas do que soluções. A situação era ainda pior nas cidades industriais, onde a poluição, a fumaça das fábricas e o lixo nas ruas criavam um ambiente sufocante. Os trabalhadores viviam e trabalhavam em condições que hoje chamariam de insalubres, com pouca ou nenhuma possibilidade de manter a limpeza pessoal ou do ambiente. Aqui entra uma curiosidade excêntrica. Alguns vitorianos acreditavam que o cheiro forte do suor poderia proteger contra doenças, já que afastava os miasmas, uma teoria médica que afirmava que doenças eram transmitidas pelo ar contaminado. Então, paradoxalmente, o suor era tanto inimigo quanto protetor. Além disso, o conceito de higiene bucal era ainda mais limitado. Você imagina as pessoas usando hastes com pano ou até simples galhos para limpar os dentes. Sim, galhos. A falta de dentifrícios modernos e de acesso a dentistas fazia com que as doenças dentárias fossem comuns, e dores de dente eram parte da vida diária para muitos. Historiadores ainda discutem se a higiene vitoriana, com toda essa mistura de avanços e mitos, realmente ajudou a conter as doenças, ou se foi mais um teatro social para manter as aparências em uma época de tantas desigualdades. Mesmo assim, algo começa a mudar lentamente no século XIX, com o avanço da ciência e as primeiras campanhas públicas de saúde, que incentivavam práticas simples como lavar as mãos e tomar banho regularmente, ideias que você, do presente, não vê a hora de abraçar. Enquanto isso, você segura o seu sabonete imaginário, pensa naquelas camadas de roupas, na água compartilhada e no ar pesado da Londres vitoriana, e agradece por poder escolher quando e como se limpar, um luxo que, na verdade, não tem preço. Você acorda imaginando como seria o ritual matinal de um vitoriano comum, e logo percebe que não envolve aquele banho revigorante que você toma para espantar o sono. Na maior parte das casas, o banho diário simplesmente não existia. Em vez disso, começava-se o dia com a lavagem das mãos, do rosto e, se tivesse sorte, uma limpeza rápida no pescoço e nas axilas. Aquelas áreas que acumulam suor e sujeira, sabe? O banho completo, para muitos, era um evento semanal, quinzenal ou até mensal, dependendo da classe social e da disponibilidade de água quente. A banheira, se existisse, era compartilhada entre vários membros da família, e a água raramente era trocada entre um banho e outro.
Você sente aquela sensação meio estranha só de imaginar a água esfriando, com todos os resíduos das pessoas antes de você. Definitivamente não é um spa. Se você pensa que a falta de higiene era por pura preguiça, saiba que a escassez de água quente e a dificuldade de aquecimento pesavam muito. As casas eram frias, e o vapor do banho demorava a aquecer os ambientes, o que deixava tudo ainda mais desconfortável, principalmente no inverno rigoroso. Para as classes mais baixas, as chamadas banheiras públicas ou casas de banho comunitárias começavam a surgir, mas eram poucas e caras. Nelas, você paga para usar uma banheira cheia de água quente, quase como uma versão rudimentar do spa, mas sem todo o conforto moderno. Curiosamente, uma prática comum era o uso do banho seco, ou seja, esfregar o corpo com um pano úmido, às vezes com sabão, para remover a sujeira superficial. Nada de imersão total. Isso ajudava a manter a aparência limpa, mesmo que o corpo inteiro não fosse lavado em água. O cheiro corporal, por sua vez, era mascarado com perfumes, óleos e pós perfumados. Você já ouviu falar do famoso Eau de Cologne? Era um sucesso entre os vitorianos, usado em generosas quantidades para tentar neutralizar o que a falta de banhos não conseguia. E a limpeza dos cabelos? Outra saga. A frequência era muito menor do que hoje. Lavar os cabelos semanalmente ou até mensalmente era o normal. Xerife de sujeira e oleosidade, o couro cabeludo sofria com isso, e penteados elaborados muitas vezes escondiam a realidade, sem contar que o uso de pomadas e pós não ajudava muito na sensação de frescor. Historiadores ainda discutem se a cultura da limpeza vitoriana era mais performática do que prática, com muitos hábitos destinados a impressionar os outros e esconder os verdadeiros problemas de saúde pública. Você percebe que, para um vitoriano, o equilíbrio entre higiene, conforto e convenção social era delicado, um jogo constante de aparências, limitações e invenções improvisadas. E mesmo com tudo isso, a sociedade avançava, aprendendo pouco a pouco a importância de cuidar do corpo. Ainda que, para você hoje, tudo isso pareça meio inacreditável. Você se imagina agora caminhando pelas ruas movimentadas de Londres vitoriana e sente um cheiro que não se limita a um só tipo. É uma mistura complexa, quase uma orquestra desafinada de odores. Por um lado, o aroma persistente do carvão queimado, pois quase todas as casas, lojas e fábricas dependiam do carvão para aquecimento e produção. Por outro, o cheiro azedo dos resíduos humanos e animais acumulados nas ruas. É importante lembrar que o sistema de esgoto como conhecemos hoje não existia. Os dejetos muitas vezes eram descartados diretamente nas ruas ou rios, como o famigerado Rio Tâmisa, que naquela época era praticamente um esgoto a céu aberto. Você sente o impacto disso no ar pesado, cheio de gases e umidade, que se infiltrava em tudo, roupas, cabelos, até no seu próprio corpo, se você estivesse ali. Interessante notar que, para tentar controlar essa situação, foram criados os guarda-chuvas de odor, pequenas bolsas perfumadas que as pessoas carregavam, cheias de ervas aromáticas e flores secas para abafar o cheiro ruim. Dá para imaginar, né? Um acessório essencial para quem queria sobreviver ao passeio pela cidade. Você também percebe que o mau cheiro não era apenas uma questão de desconforto, mas de saúde pública. As doenças infecciosas se espalhavam com facilidade nesses ambientes insalubres, agravadas pela falta de higiene e saneamento. Historiadores ainda discutem se a concentração de cheiros desagradáveis foi um fator direto para o surgimento de políticas públicas e reformas sanitárias na época, ou se foram apenas um sintoma inevitável do crescimento urbano acelerado. Nas casas, o cheiro também não era muito melhor. Tecidos pesados, como veludos e brocados, acumulavam poeira e suor. E as roupas, lavadas com pouca frequência e com métodos pouco eficazes, ajudavam a perpetuar o ambiente pouco saudável. Você sente o contraste entre o ideal vitoriano de limpeza, que envolvia perfumes, vestimentas elegantes e aparência impecável, e a realidade crua da falta de higiene e da poluição urbana. Ah, e não se esqueça dos banhos de sais aromáticos que os mais ricos tomavam, tentando fugir do cheiro da cidade, criando bolhas de luxo e frescor em meio ao caos olfativo. Se estivesse ali, hoje, você provavelmente usaria todos os seus sprays e desodorantes em dobro só para enfrentar aquele cenário. Você se vê agora entrando numa típica casa vitoriana de classe média, não das mansões luxuosas, mas também longe da miséria das cortiços apertados. O aroma é uma mistura de madeira envelhecida, cera de abelha das mobílias polidas e um leve toque de lavanda, tentativas de mascarar odores menos agradáveis que se acumulam com o tempo. A rotina de limpeza era intensa e cheia de paradoxos.
Por um lado, havia uma obsessão quase ritualística com a limpeza das superfícies visíveis. As madeiras eram constantemente polidas, os tapetes batidos com varas e os espelhos limpos até brilhar. Por outro, a limpeza profunda, aquela que alcançava as frestas e os cantos escondidos, muitas vezes era negligenciada, em parte por falta de conhecimento e em parte por questões práticas. O banho era um luxo. Muitas famílias não tinham banheiros dentro de casa e usavam grandes bacias com água aquecida, o que tornava o banho uma tarefa semanal ou até quinzenal. Isso deixava um rastro de cheiros corporais difíceis de disfarçar, e a roupa de baixo, mais do que a roupa exterior, carregava a maior parte desse fardo. Curiosamente, os vitorianos tinham um costume que hoje parece estranho: o uso de roupas íntimas de algodão e linho muito pesadas e em várias camadas, o que ajudava a reter o suor e os odores, tornando a troca e a lavagem ainda mais essenciais, e mais difíceis. Dentro desse cenário, os perfumes e pomadas ganhavam um papel importante, usados tanto para disfarçar cheiros corporais quanto para transmitir status social. Você até imagina uma disputa silenciosa de quem tinha o aroma mais sofisticado, quase como uma guerra olfativa. Historiadores ainda debatem até que ponto essas práticas de higiene eram realmente eficazes para prevenir doenças, ou se criavam uma falsa sensação de limpeza que não passava de aparência, um dilema que, de certa forma, ainda enfrentamos hoje. Você percebe que a higiene vitoriana não era simplesmente uma questão de limpeza, mas uma complexa combinação de cultura, economia e ciência médica em um momento em que a sociedade tentava se ajustar ao ritmo acelerado da modernidade. E aí, preparado para encarar um banho vitoriano ou já está pensando duas vezes? Você caminha pelos corredores estreitos de uma pensão vitoriana típica, onde a higiene pessoal e coletiva é uma constante batalha contra o tempo e a infraestrutura precária. Aqui, a água quente é escassa e compartilhada entre vários quartos, e os banheiros são raros e pouco convidativos, muitas vezes localizados fora da casa, em um cômodo que mais lembra um pequeno armário mal ventilado. A rotina de limpeza é bastante limitada, e as pessoas dependem mais do uso de panos úmidos e de uma espécie de toalhinha para o rosto do que de banhos frequentes. Naquela época, você também teria que lidar com o uso de pó de talco para manter a pele seca e tentar evitar o acúmulo de sujeira, o que não era uma tarefa simples com os tecidos pesados e volumosos que você veste. O vestuário não facilitava a circulação de ar, e os tecidos sintéticos ainda não existiam, então o suor ficava retido por horas, criando um ambiente perfeito para o crescimento de bactérias. A limpeza das mãos era uma preocupação crescente, principalmente com o avanço da medicina e a descoberta da importância da higiene para evitar infecções. No entanto, ainda não havia uma prática consolidada e comum de lavar as mãos regularmente, nem o uso de sabão com frequência era garantido em todos os lares. Na rua, o cenário não ajudava muito. A coleta de lixo era incipiente, os esgotos corriam a céu aberto e as ruas, principalmente nas grandes cidades, eram um verdadeiro caldeirão de sujeira, excrementos e resíduos variados. Você se vê tentando evitar pisar em poças de lama e excrementos de cavalo, enquanto o cheiro forte de urina e lixo se mistura com o odor do carvão queimado e da fuligem das fábricas. Em meio a esse caos, surgem os primeiros movimentos para a reforma urbana e a higiene pública, impulsionados pelas epidemias que assolavam as cidades. Mas essa transição é lenta, e para a maioria da população, viver em condições limpas e saudáveis ainda era um sonho distante. E você começa a entender por que a expressão cheirar a vitoriano pode não ser um elogio, e sim uma realidade olfativa difícil de suportar. Você agora está no mercado movimentado de uma cidade vitoriana, onde a poeira e o cheiro de comida misturam-se ao fedor das ruas sujas e da falta quase total de saneamento básico. A ausência de higiene adequada entre os comerciantes é visível, as mãos sujas tocam os alimentos, e a contaminação cruzada é uma ameaça constante. A carne é vendida a temperatura ambiente, frequentemente coberta por moscas que pousam sem cerimônia sobre as peças expostas. Você mal consegue evitar franzir o nariz diante do aroma de peixe e carne estragados, uma experiência sensorial que hoje seria considerada insuportável. Enquanto isso, as casas de banho públicas, quando existem, são locais escuros, úmidos e pouco confiáveis, onde a limpeza é precária e as condições muitas vezes repulsivas. Tomar banho era um luxo para poucos, a maioria das pessoas tomava banhos apenas uma vez por semana ou até menos. Lavar o corpo todo diariamente era praticamente impensável para a população comum, e as práticas higiênicas eram baseadas mais em crenças populares do que em ciência. Mas apesar de tudo isso, o uso de perfumes e pós corporais era uma tentativa constante de mascarar odores desagradáveis.
As fragrâncias vitorianas, ricas em rosas, lavanda e almíscar, eram aplicadas com generosidade, às vezes resultando em combinações de cheiro que hoje pareceriam exageradas e até desconfortáveis. Curiosamente, historiadores ainda discutem se essas práticas de mascaramento realmente ajudavam a reduzir a propagação de doenças, ou se apenas criavam uma falsa sensação de limpeza, enquanto as verdadeiras causas das epidemias, a falta de saneamento e o contato próximo com ambientes contaminados, continuavam inabaladas. Você sente que, se fosse forçado a viver naquela época, teria que desenvolver uma tolerância olfativa extraordinária, ou simplesmente desistir e aceitar que a vida vitoriana não era exatamente um spa moderno. Agora você caminha por uma rua de paralelepípedos, onde a chuva fina transforma o chão em uma lama pegajosa e escorregadia. Os esgotos, muitas vezes abertos ou mal cobertos, despejam água suja e resíduos diretamente nas ruas, criando poças estagnadas que atraem insetos e ratos, esses últimos verdadeiros mensageiros da doença. Você tenta desviar das pessoas aglomeradas nas calçadas, muitas delas com roupas gastas e sujas, refletindo a dura realidade da classe trabalhadora. O costume de lavar as roupas era igualmente limitado pela falta de recursos e tempo. Muitas peças eram usadas repetidamente sem uma limpeza adequada, e o cheiro impregnado nelas era abafado com sprays de essências florais. No entanto, o acúmulo de sujeira e suor podia causar doenças de pele, como escabiose, que se espalhavam facilmente em ambientes superlotados e pouco higienizados. Você observa também as latrinas públicas e privadas, frequentemente improvisadas e sem nenhuma proteção contra o vazamento para o solo ou a água potável próxima. O conceito de água potável ainda era muito básico e, muitas vezes, contaminado. Assim, cólera e outras doenças transmitidas pela água eram comuns, assolando a população com surtos devastadores. Apesar de todos esses desafios, alguns médicos e cientistas começaram a entender melhor a importância da higiene. O trabalho pioneiro de figuras como Florence Nightingale e John Snow começou a mudar a percepção pública, mostrando que a limpeza poderia salvar vidas. Ainda assim, muitos hábitos enraizados e a pobreza geral dificultavam a implementação dessas práticas. Historiadores debatem até hoje se a resistência social a mudanças higiênicas foi mais uma questão cultural ou econômica, mas o fato é que a evolução da higiene pública vitoriana foi lenta e dolorosa. Você sente, mais uma vez, que sobreviver a essa época exigiria uma dose extra de resiliência, e talvez um pouco de sorte. Você segue agora para o interior das casas vitorianas, onde a higiene pessoal e doméstica apresenta nuances ainda mais complexas. Dentro dessas residências, especialmente nas das classes médias e altas, o cenário nem sempre é tão terrível quanto nas ruas, mas longe de ser impecável. Banheiras e chuveiros ainda são raros. Muitos dependem de bacias grandes e baldes para lavar partes do corpo, muitas vezes com água fria ou morna, quando disponível. A ideia de um banho diário, como temos hoje, seria uma extravagância para a maioria. Você percebe que, na busca pela limpeza, os vitorianos usavam métodos curiosos, como o uso de talcos perfumados e sprays aromáticos para mascarar odores corporais persistentes, em vez de eliminá-los. A roupa íntima, que era trocada com menos frequência do que seria esperado, contribuía para a sensação de desconforto e má higiene. Em muitas casas, a lavagem das roupas envolvia processos manuais intensos, usando água fervente e cenouras de sabão que, apesar do esforço, não eliminavam completamente as manchas e os cheiros. Os dentes, outra parte importante da higiene pessoal, tinham cuidados bastante limitados. As escovas de dentes estavam longe de ser um item comum e a pasta dental muitas vezes era substituída por misturas caseiras de ingredientes abrasivos, que poderiam danificar o esmalte. A falta de higiene bucal causava infecções, cáries e mau hálito, problemas que persistiam em todas as classes sociais. No que diz respeito à higiene doméstica, os lares vitorianos estavam longe de serem os espaços estéreis e brilhantes que imaginamos hoje. O acúmulo de poeira era constante, e os métodos de limpeza geralmente não eliminavam completamente a sujeira acumulada em cantos, tapetes e móveis. A fumaça das velas e lareiras piorava ainda mais a qualidade do ar interior. Para piorar, a ventilação era limitada, já que abrir janelas significava deixar entrar frio ou ruídos da rua. No entanto, havia um certo senso de orgulho em manter a casa limpa dentro do possível. As senhoras da casa, quando podiam, dedicavam horas à limpeza, usando panos úmidos e escovas, em uma rotina exaustiva que contrastava com as limitações tecnológicas da época.
As cozinhas, especialmente, eram locais de acúmulo de gordura e sujeira, e muitas vezes se tornavam focos de contaminação. Você percebe, enquanto observa essas cenas, que a higiene vitoriana era um equilíbrio constante entre o ideal aspiracional e a dura realidade das condições técnicas, econômicas e sociais. A saúde pública estava apenas começando a compreender a importância da limpeza, e a ciência ainda caminhava para desvendar as ligações entre sujeira e doença. Historiadores ainda discutem o quão diferente seria a vida de todos, se os avanços em saneamento e higiene tivessem ocorrido mais cedo, talvez salvando milhões de vidas. E assim, você caminha lentamente para fora daquela casa, sentindo o peso da história, mas também uma estranha sensação de alívio por viver em tempos onde o banho quente e a água limpa são apenas um toque no chuveiro. Agora que você caminhou por toda essa jornada pelo cotidiano e pelos segredos da higiene vitoriana, é hora de desacelerar junto comigo. Respire fundo, sentindo o ar mais calmo e fresco envolvendo seu corpo, como se estivesse dentro de uma daquelas antigas casas de banho, com suas paredes cobertas de azulejos frios, mas acolhedores. Imagine que a escuridão suave da noite está abraçando tudo ao seu redor, e o leve som de um relógio antigo, tic-tac lento, marca um ritmo tranquilo para sua mente. O mundo lá fora pode até estar cheio de bagunças e hábitos que nos pareceriam estranhos, mas aqui, neste momento, você está seguro, apenas ouvindo essa voz que o guia, como um sussurro amigável. Sinta o peso do dia se dissipar enquanto a névoa de curiosidades e histórias medievais vai se assentando como um cobertor macio sobre seus pensamentos. Você lembra daquelas soluções curiosas que os vitorianos usavam para tentar se manter limpos, mesmo que fossem meio esquisitas, como um banho que mais parecia uma experiência alquímica. É engraçado pensar que, mesmo com toda a sujeira e os cheiros que hoje nos fariam franzir o nariz, eles buscavam maneiras de cuidar de si mesmos com a melhor boa vontade que tinham. Afinal, todo mundo queria parecer apresentável na sociedade da época, e isso, de certa forma, não mudou tanto assim. Agora, permita-se relaxar mais ainda, sentindo a tranquilidade crescer. Talvez você já esteja imaginando o som distante de uma chaminé soltando uma fumaça preguiçosa, ou o cheiro sutil de ervas secas guardadas nos armários, prontos para serem usados nos banhos e nos remédios caseiros. Os vitorianos tinham suas peculiaridades, seus medos e esperanças, e também um jeito único de enfrentar a vida, mesmo quando ela não estava exatamente no seu melhor. Você pode deixar tudo isso aqui fora, guardado com carinho como um livro antigo na estante, sabendo que está seguro e acolhido. Por fim, enquanto seus olhos começam a fechar suavemente, imagine um jardim noturno, iluminado apenas pela lua e algumas estrelas tímidas. Um lugar calmo onde você pode descansar, longe do mundo agitado e dos hábitos bizarros que acabamos de desvendar. Respire mais uma vez, sinta essa paz preenchendo cada canto do seu corpo. Você está protegido, confortável e pronto para uma noite de sono tranquila, onde os sonhos podem ser tão suaves quanto essa voz que o acompanhou até aqui. Agora, deixe a serenidade tomar conta, e que o seu descanso seja profundo e revigorante. Bons sonhos!